Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 14 de janeiro, nosso devocional está em Marcos, no capítulo de número 10, mais um capítulo espetacular da Palavra de Deus. Só quero te lembrar, não deixe de estar curtindo, compartilhando, comentando, não deixe de se inscrever aí no canal para estarmos divulgando mais e melhor a Palavra de Deus e fazer o que Jesus fazia, ensinar. A multidão se reúne em torno dele e ele tornou a ensiná-los como tinha costume. Jesus vivia ensinando, ele curava, ele expulsava demônios, mas ensinar, pregar a palavra era o mais importante, é a parte mais importante de todo e qualquer ministério que se diga cristão. E aí agora os fariseus vão chegar até ele querendo pegar ele numa falha e perguntaram: é lícito o homem repudiar sua mulher? E Jesus pergunta: que vos mandou Moisés? Jesus tinha respostas que eram outras perguntas e eles pegavam os seus inimigos, os seus adversários de uma maneira espetacular. Eles respondem para Jesus, no versículo 4, que Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. E Jesus vai dizer: por que Moisés permitiu aquilo? Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. É incrível como as pessoas que hoje se adequam tão facilmente, se levam pela questão de divorciar-se, casar-se de novo, dizem isso que a Bíblia permite isso. Veja que Jesus disse que foi pela dureza dos corações. Os corações endurecidos são corações não convertidos. Quando Ezequiel vai falar que Deus ele vai derramar água sobre o coração, que ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O coração de pedra é justamente um coração endurecido. Então pense nisso antes de tomar decisões, porque o melhor é fazer o que Jesus disse aqui. Ele vai trazer lá do princípio das coisas. Jesus diz: desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, um homem e a sua mulher unir-se-iam, e ali os dois se tornariam uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem, diz o versículo de número 9. E para deixar muito claro, ele diz: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido se casar com outra, adultera. Então, aqueles que se separam por qualquer motivo, como a única brecha dada, e mesmo assim o perdão tem que estar antes de qualquer coisa, é a questão de um adultério. Jesus está dizendo para nós que se torna adúltero e aquele com quem ele se casar pode até não ter sido um adúltero antes, mas acaba entrando no pacote do adultério. E por isso ele vai dizer no versículo 15 que em verdade vos digo: qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Como uma criança, tem que haver humildade, tem que haver o perdão no coração para poder adentrar no reino dos céus. Ainda mais abaixo nós vamos ver um jovem rico chegando até Jesus, querendo entrar no reino dos céus, e ele pergunta, versículo 17: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O jovem tinha em mente que tinha que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna e chama Jesus de bom. Jesus logo vai mexer no âmago daquele garoto. Ele diz: ninguém há bom senão um, que é Deus. Então você está dizendo que eu sou Deus? Se você acha que eu sou Deus, então eu sou bom realmente. E vai ele dizer: se você conhece os mandamentos, cita alguns mandamentos para aquele jovem, deixando o último dos mandamentos de fora: o não cobiçarás. E justamente o jovem, achando que estava tudo bem, diz no versículo 20: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus vai repreendê-lo de uma maneira amorosa, mas que vai mexer mais uma vez com os sentidos daquele jovem. E assim Jesus, ele quando se encontra conosco, se Jesus se encontrou com você, pode ter certeza, ele vai mexer naquilo que precisa ser transformado na sua vida. O encontro com Jesus vai nos fazer ser transformados. Ele vai tratar de nós os nossos pecados, os nossos erros, naquilo que nós estamos cometendo contra o Evangelho, contra Deus. É isso que o Senhor, ele vai tratar de cada um de nós. Então, se você se encontrou com Jesus, com certeza ele está tratando de você na área que você precisa ser transformada, na área que você precisa ser cuidado. E ali Jesus diz: falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Aquele jovem era apegado às suas riquezas e ele se retira triste dali porque possuía muitas propriedades. Então nós vamos ver que o amor às riquezas é um mal, algo que afasta do Senhor. Aquele jovem se encontrou com Jesus, mas nem todo encontro com Jesus termina em pura alegria, porque aquele jovem saiu triste dali. Mas por quê? Porque ele não quis realmente aquilo que Jesus tinha para ele. Jesus, mais uma vez, Marcos faz questão de dizer que Jesus, pela terceira vez, vai estar aqui falando sobre a sua morte. Ele
diz o versículo 33, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, sacerdotes, escribas, e condenarão à morte e entregarão aos gentios. Escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. É incrível como Jesus está alertando os discípulos ali acerca do que aconteceria com ele, e aqueles homens não conseguiam entender isso de maneira nenhuma. E nós sabemos que não conseguiam entender, porque mais uma vez, depois de Jesus falar da sua morte, ali eles vão querer tomar ali a dianteira. Nesse caso aqui, Tiago e João, os irmãos, filhos de Zebedeu, eles fazem um pedido a Jesus, versículo 37, concede-nos na tua glória que nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus disse para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês podem beber o cálice que eu vou beber, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado, e eles disseram, podemos. Interessantemente, Jesus disse, em verdade vocês vão beber o cálice que eu vou beber e vão ser batizados com o batismo que eu serei batizado. Claro que o que Jesus está falando é acerca do sofrimento dele, mas sentar-se à direita, à esquerda, não vem ao caso neste momento. E os outros discípulos vendo aquilo, versículo 41 diz, e os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. E Jesus mais uma vez vai tratar deles. Já tinha tratado pouco tempo atrás e mais uma vez eles precisam de tratamento. Que paciência que Jesus tem, mas é incrível nós vermos isso, porque com certeza nós também cometemos erros repetidamente, e o Senhor, ele tem tratado de nós. Jesus diz, versículos 42 a 44, sabeis que os que julgam ser príncipes e gentios deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas vós não será assim. Convosco não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E o exemplo maior, claro, o Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar vida e resgate por muitos. Muitos são salvos, muitos são libertos, e graças a Deus, se você é um eleito de Deus, você faz parte destes muitos. Por último, nós vamos ver aqui mais um cego sendo curado. Aqui o único cego que é citado pelo nome, talvez nem isso, porque Bartimeu quer dizer nada mais, nada menos do que filho de Timeu. Pelo menos o pai desse cego, ele é citado. Jesus estava em Jericó e ali havia esses cegos. Os cegos tinham que mendigar naquela época. Eles não enxergavam nada, não tinham auxílios, não tinham nenhum fundo assistencial do governo, como hoje alguns, graças a Deus, têm. Mas nós vamos ver que ele mendigava e ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Ele ouviu que Jesus estava passando por ali, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais, e Jesus o ouviu. Jesus para, manda que o chamem, diz o versículo 49, ele vem e Jesus diz para ele, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. As pessoas, na verdade, disseram para ele, estão te chamando. Imagina aquele homem ali, ele deixa a sua capa para trás, se levanta e vai ter com Jesus. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E ali ele foi salvo, ele foi liberto, ele foi transformado e ele foi curado. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É incrível que a primeira coisa que aquele cego vê é Jesus Cristo. E ali ele seguiu a Jesus e não largou ele mais. Que nós também sejamos assim, que sigamos a Jesus em todo tempo e em todo momento. Que Deus possa abençoar o seu dia e a paz do Senhor.